aqui para falar de duas propriedades da ciência. A primeira que a gente vai falar é a solubilidade. O que isso significa? A solubilidade significa que as propriedades físicas podem se dissolver ou não em um determinado líquido. Ou seja, a solubilidade é basicamente que algumas propriedades físicas vão se dissolver em um líquido enquanto outras não se dissolvem. A solubilidade tem dois termos. Um deles é soluto. O soluto é um composto químico que se dissolve em outra substância. Ou seja, o soluto nada mais é do que o que se dissolve. Por exemplo, o açúcar na água, um corante na água, isso se dissolve. O solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto. Ou seja, vou pegar o açúcar. O solvente seria a água, que o açúcar se dissolve na água. O outro termo é compressibilidade. O que isso significa? A compressibilidade é a propriedade de um corpo material ou substância sob aplicação de uma pressão externa que pode ter seu volume reduzido. Por exemplo, o ar. Dependendo, no balão, o balão pode ser grande, pode ser pequeno, o ar vai se acomodar ali dentro. E isso é a compressibilidade. Ela consiste na capacidade de um corpo ou substância para reduzir o seu volume quando se encontra submetido a pressões em todas as partes, o seu volume reduzido. Aí ele vai reduzindo. Por exemplo, o balão, de acordo com o tipo de balão, o ar vai reduz o seu volume, se for menor, aumenta. Então, isso é um exemplo de compressibilidade. E para comprovarmos os termos da compressibilidade, eu vou fazer um experimento. Para esse experimento, a gente vai precisar de óleo, bicarbonato de sódio, 2 copos com água e 2 palitinhos para misturar, mas você pode usar uma colher. Para a nossa primeira experiência, a gente vai pegar o copo com água e vai colocar o óleo. Assim que jogamos, a gente pode perceber que o óleo está aqui em cima e que ele não se dissolve na água. E mesmo se misturarmos, o óleo vai continuar aqui em cima. Vocês conseguem ver? Aqui, ó, o óleo não se misturou com a água. Ele ficou só aqui por cima. A gente pode mexer, que o óleo ele vai misturar um pouco e vai subir. Então, a gente pode perceber que o óleo não é um soluto. E a água não se mistura com o óleo. Então, olha, chega aqui pertinho. Quando a gente pega o palito com o óleo e enfia, vocês podem ver, se vocês conseguem ver, que o palito com óleo fica com uma camada. Dá para eles perceberem? Então, o óleo não se mistura com a água. Para a nossa próxima experiência, a gente vai usar um copo com água e bicarbonato de sódio. A gente vai jogar ele na água. Ele vai descer para o fundo, vai começar a fazer umas bolhas. Ó. Ele vai começar a fazer essas bolhas. E assim que a gente mexer, as bolhas vão subindo e ele vai se misturando na água.
Então, ele é um soluto. Olha, chega aqui pertinho para mostrar. Aqui, o bicarbonato, ele não se mistura tão fácil. Mas ele se mistura na água, porque ele precisa fazer essas bolhas para subir e aí ele vai se misturar com a água. Até a água ficar bem clarinha. Eu vou mexer bastante, quando a água estiver bem clarinha eu volto. Bom, depois de mexer bastante, olha a coloração da água como já mudou. Aqui ainda dá pra perceber que ainda tá fazendo algumas bolinhas. E olha aqui, em volta. Filma por cima. Aqui em volta, ele tá... Filma... Ah, isso, tá filmando isso. Aqui em volta, dá pra gente perceber partículas do bicarbonato. As bolinhas dele. Então, ele se dissolve na água. Diferente do óleo, pessoal. Olha aqui como tá o óleo. Olha aqui, agora dá pra perceber bastante. Ó, eu vou tirar o palitinho e vou enfiar. Olha como fica. E aqui a gente dá pra perceber direitinho o óleo. Então, com isso, a gente pode concluir que o óleo não se dissolve na água. Então, ele não é um soluto, enquanto o bicarbonato é um soluto, pois ele se dissolve na água. Nesse caso, a água é um solvente, porque ela se misturou com o bicarbonato para formar outro componente. Então, a água aqui é um solvente. Nesse caso, a água não é, porque eles não se misturaram para formar outro componente. Bom, esse foi o resultado da experiência. Podemos compreender um pouco sobre solubilidade e agora vamos para a experiência de compressibilidade. Para comprovarmos a compressibilidade, nós vamos precisar de um guardanapo, um papel toalha, papel higiênico também dá, um copo, só que você precisa certificar de que esse copo é do tamanho da água que você colocou nesse pote, senão não vai dar certo. E é importante também deixar com um pouco de água para o papel ficar úmido, mas essa água tem que estar limpa para a gente poder diferenciar da água com corante. Bom, eu já coloquei um corante azul e a água ficou assim. Bom, primeiramente nós vamos abrir o papel, no caso o meu tá dobradinho, e vamos amassar. Aí você vai colocar no fundo do copo, assim. Coloca ele bem no fundo do copo. Vê se ele não tá caindo. Viu que ele não tá caindo? Então, você dá mais uma apertadinha, pra ter certeza. Bom, vocês estão vendo que ele tá sem parte azul. E agora eu quero comprovar que o ar ocupa espaço. Então, bora lá. Bom, eu vou virar o meu copo e vou colocar ele. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo que ele tá dentro da água. Bom, e agora eu vou puxar. E olha, pessoal, o papel ficou sem nenhum azul. Então, a gente pode comprovar que, olha só, vou colocar bem devagarzinho. Ó, aqui. O ar ocupa espaço. Olha só, pessoal, que legal. Então, olha, ele ficou sem nenhum azul. Então, a gente pode entender que o ar ocupa espaço e que ele pode reduzir, aumentar, dependendo do lugar que ele está. Então, a gente pode entender que o ar é compressível. Ele pode diminuir, aumentar. E com isso a gente vê que o ar tem matéria e ele sim ocupa espaço.